pessoal. Boa noite. Olá. Vocês me ouvem bem? Sim. Então tá bom. Eu sou a Ana Carolina Nakamura Tome. Eu sou membro do Comitê de Jovens Nefrologistas e mais uma vez a gente está aqui para participar no nosso projeto SBN Conecta R+. É um prazer apresentá-los e vamos dar início. Acho que 19 horas, tá? O objetivo desse projeto, do Comitê de Jovens Nefrologistas, o SBN Conecta R+, é promover a troca de conhecimento entre os residentes dos diversos cantos do país, além de fortalecer a rede entre eles e também dos jovens nefrologistas, tá? Hoje o tema vai ser injúria renal aguda, diálise contínua versus diálise prolongada, e eu tenho o imenso prazer de chamar o professor Álvaro Pacheco, que é o diretor científico da SBN, para comentar um pouquinho mais sobre o nosso projeto. Bom, obrigado, Ana Carolina, e eu quero só dar as boas-vindas, parabenizar o Comitê de Jovens Nefrologistas, acho que essa é uma ação importante, eu participei da última Connect R+, então dar boas-vindas a todos os participantes, acho que a gente vai ter uma discussão bem interessante, moderada pelo Comitê de Jovens Nefrologistas. Nós vamos ter a participação do Hospital das Clínicas da Universidade de Goiás e da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Então, sejam todos muito bem-vindos, aproveitem ao máximo essa discussão, é um prazer estar aqui com vocês e vamos começar. Obrigada, professor. Uh, como espero que vire tradição, pessoal, a gente vai ter um sorteio de um livro também, tá? No final da sessão. Então, os residentes, apenas para residentes. Então, os residentes mandem seus nomes e de onde vocês fazem, qual o serviço de vocês que fazem residência. No final do evento, a gente vai sortear um livro, tá? Eu vou apresentar, então, a Júlia Martins e a Tamires Piraciaba, que são também membros do Comitê de Jovens Nefrologistas e que vão fazer essa moderação entre as duas residências, dois serviços. Olá, gente, boa noite. Então, queria começar apresentando o pessoal da Universidade Federal de Goiás, a Ana Paula, que é residente de nefrologia, que está aqui hoje para participar com a gente, e além disso, as duas preceptoras da Ana Paula, que são a doutora Mariana Pigosi Veloso e a doutora Edna Regina Silva Pereira. Um prazer tê-las conosco nesta noite. Ana, eu acho que a Tamires ainda não conseguiu entrar. Ela teve algum probleminha. Estênio quer apresentar o pessoal de Claro, Porto por Alegre. favor. Eu vou pegar aqui só um minutinho. Um prazer, viu, gente? Muito obrigado. Eu sou Stênio, sou coordenador do Comitê de Jovens Nefrologistas. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que está participando aqui com a gente, a presença do Dr. Álvaro, agradecer ao pessoal de Goiás, pessoal de Porto Alegre. Eu vou apresentar aqui a equipe de Porto Alegre que vai participar com a gente. Bom, a gente tem de preceptores a doutora Alana de Almeida Campione e a doutora Juliana Alves Manhães de Andrade, e os residentes que vão apresentar o caso são o doutor Rômulo Gonçalves Gomes e a doutora Brenda Braga Maia. Muito obrigado pela participação, por aceitarem participar aqui com a gente, viu, pessoal? Acho que você pode passar, Ana, para as Para as perguntas. enquetes. Isso. Como é de costume, pessoal, a gente vai então, como para o pessoal ir se acostumando e entrando, nós vamos apresentar algumas perguntas. A gente quer conhecer vocês melhor, e aí a gente quer saber de onde vocês vêm e tudo mais. Deixa eu só compartilhar minha tela. Então é mais solteiro que nem o seu pai, você fica com ele o tempo todo, que nem você com o seu pai. E daí? Vixe.
Ó, a gente vai mandar o link, tá, pessoal, pelo chat, que dá para entrar. Também dá para entrar por esse QR Code, não sei se vocês estão conseguindo ver. Vou aumentar aqui. Pronto. Então é só apontar a câmera do celular para o QR Code e você já consegue entrar nesse link e responder. A gente quer saber, então, de qual estado do país vocês são, de onde vocês estão falando. Na última reunião, a gente teve bastante pessoas aí, de todo o país, né? Nordeste, o Sudeste e o Sul. E a ideia é realmente integrar os residentes de todo o país. A gente pode ver que tem bastante gente do Rio Grande do Sul, um pessoal do Sudeste, tem ó, um pessoal falando lá do Sergipe, o pessoal de Goiás também. Tá ótimo. Ah, achamos alguém aqui do Norte? Não, apagaram. Ah, não, temos sim, do Amazonas. Muito bom. A gente tem mais o Nordeste também, né? A Gabi tá aí na Bahia. É verdade. Diretamente do sol de Salvador, né, Gabi? Muito bom, pessoal. Isso, então, é muito legal, é muito importante, agradecendo a participação de todo mundo. Então, a gente pode ver que nessa reunião a gente conseguiu atingir as 5 regiões do país. Vamos para a próxima questão, então. A gente quer saber um pouquinho mais sobre vocês mesmo, sobre a idade, sobre. Isso aí, o pessoal já pegou o jeito. 28, 30, 34. Muito bom. Então é isso aí, ó. É um monte de 33 anos. É a faixa etária, realmente, né, dos residentes e dos jovens nefrologistas. A nossa ideia realmente é que vocês participem e que vocês gostem e aprendam mais com a gente. Acho que vamos para a próxima, então. Qual o seu nível atual de graduação? Aluno da faculdade, residência de clínica médica, residente de nefrologia, concluí a residência de nefrologia em até 5 anos, ou já concluí a residência de nefrologia há mais de 5 anos? A gente quer conhecer um pouco mais vocês. Aí, ó. Então, a grande maioria realmente, 65% até agora dos que responderam, residentes de nefrologia, e aí quase 30% dos que concluíram a residência de nefro em até 5 anos. Muito bom. Vamos para a próxima pergunta. Qual sua faculdade, hospital de residência? Ou seu serviço? Santa Casa de Porto Alegre. Hospital de Base São José do Rio Preto, FAMERP. Universidade de São Paulo. O FIXPA. Santa Casa de Porto Alegre. Federal de Goiás. A Unifesp aí presente também. Pessoal de Salvador, do Hospital Ananeri. Mais um da FAMERP. Ó, Blumenau participando da nossa reunião hoje. Aí o pessoal Hospital Universitário de Sergipe,
Pessoal de Minas, de Divinópolis. Que legal, pessoal. A ideia é justamente essa, é a gente conseguir abranger a maior parte das pessoas aí por todo o país. Ah, apareceram aqui, ó, do Rio de Janeiro, Hospital Federal de Bom Sucesso no Rio de Janeiro. Muito legal. Vamos para a próxima pergunta. Escreva a sua expectativa dos nossos encontros em uma palavra. Isso aqui é para a gente conhecer mais vocês, entenderem o que vocês buscam, até para a gente adaptar as próximas reuniões. Network, aprendizado, conhecimento, novidades, sempre. Integração do conhecimento, troca de experiências, isso é bem bacana e bem legal. A ideia é justamente essa, porque a gente tem realmente diferentes pontos de vista, né, ao longo das regiões, discussão e controvérsias, visão de outros serviços de nefrologia, perfeito. Eu acho que realmente é importante, aprendizado, conhecimento, é isso aí. E a gente espera trazer um pouquinho de tudo isso para vocês hoje. E a última pergunta, a gente quer entender melhor como é que é o serviço de vocês, pessoal. Então, justamente, quais modalidades? Essa daqui vocês podem clicar em mais de uma, tá? Não tem problema. Quais modalidades de diálise vocês têm acesso no serviço de vocês? Então, a gente vê que a grande maioria tem acesso a diálise prolongada, diálise intermitente. Aí, um quarto chega a ter acesso a diálise peritoneal, né? Mas a gente pode ver então que aí a minoria tem realmente acesso à diálise contínua. Tá bom, muito bom. A ideia é justamente essa para a gente entender qual que é o perfil das diálises que vocês conseguem e têm acesso no serviço de vocês. Muito obrigada. Acho que é isso. Vou passar a palavra então para o pessoal de Porto Alegre, se vocês quiserem apresentar o caso. Vou interromper meu compartilhamento. Boa noite. Tá certo? Deu tudo certo? Então, boa noite a Certinho, Romulo, a gente tá todos. vendo sua tela. Oi? Tudo certinho, a gente tá vendo sua tela aqui. Então tá bem. Então, boa noite a todos. Eu sou o Rômulo Gomes. Eu sou residente da nefrologia da Universidade de Ciências da Saúde de Porto Alegre. O hospital vinculado é o Hospital da Santa Casa de Porto Alegre. Com muita honra, nós vamos apresentar o caso, eu e a minha colega Brenda, que montamos. Então, no dia 31 de janeiro, um paciente masculino, 49 anos, branco, natural e procedente de Porto Alegre, ele foi trazido à emergência por familiares com um quadro de relato de dor abdominal difusa, de moderada intensidade, mais intensa em andar superior do abdômen, iniciada mais ou menos 2 semanas antes do atendimento. Tinha quadro associado a uma diarreia com fezes líquidas pastosas, não tinha sangue mucupus e sem conteúdo patológico, né? E a frequência de 3 a 4 evacuações por dia e nas últimas 48 horas com pico de febre de até 38 graus.
e piora do estado geral em 24 horas, que começou a apresentar-se mais sonolento, mais prostrado, com a ligoneremia, Rômulo, que foi o motivo. Alô? desculpa te interromper, Rômulo. É porque a gente não está conseguindo ver os seus slides. Do jeito que você Não? compartilha. Não, talvez você vai ter que parar o compartilhamento e compartilhar de novo. Tá certo. Tenta compartilhar a tela. A tela. Isso, quando você abrir o compartilhamento, vai ter a opção de você compartilhar a tela. Foi agora? Tenta passar o slide, Rômulo, que está na primeira folha, na primeira página de apresentação. Parei. Não. Share compartilhar. Oi? Tenta passar, porque tu estava passando o caso e a gente só estava vendo essa página do Conecta R+. Ah, não. E agora? Para mim, continua Põe no, aparecendo mo- Conecta R+. Rômulo, quer que põe, eu tente compartilhar daqui? Você vai falando aí? Pode ser? A gente não perde muito tempo. Essa é a Brenda. Vamos ver se dá certo. Ele ficou um pouquinho desconfigurado, mas acho que vai. Isso, agora tá. Tá, então, acho que o caso, a parte da história, acho que todo mundo, né, acabei já relatando. Então, pode passar, Brenda. Então, um paciente de história médica pregressa, o paciente ele tinha hipertensão arterial sistêmica, diagnosticado em 2018, uma história de enfisema pulmonar, ele tinha um nódulo pulmonar solitário que não tinha evolução, né, de tamanho de 0,9 centímetros. Tabagista ativo desde os 31 anos, né, com 50 anos maço, usuário de cocaína desde os 29 anos de idade. Ele tinha cessado por um ano o uso, mas em dezembro voltou a fazer uso de cocaína e nos últimos dias dessa procura estava com um aumento da frequência. Uh, Se encontrava também tinha lesão de palato devido ao uso de cocaína. O paciente também tinha história de transtorno afetivo de humor bipolar, né, tipo 1, diagnosticado aos 32, e também numa eletroneuromiografia, ele, no registro, tinha uma polineuropatia mielínico-axonal sensitivo-motora distal e uma história de internação hospitalar em 2018 por uma pneumonia adquirida na comunidade, mas não precisou de internação em terapia intensiva. Pode passar. Bem, então ele fazia uso de hidroclorotiazida, 25 miligramas por dia, o carbonato de lítio, 600 miligramas dia, clorpromazina, 100 miligramas dia, estalopram, 10 e buspirona, 10 miligramas dia. Na chegada, o paciente ele se apresentava sonolento, mas ele despertava ao chamado, ele interagia, tinha um discurso coerente, não tinha outros déficits neurológico, de sinais vitais, a pressão era 100 por 70 milímetros de mercúrio, com uma frequência cardíaca de 106, estava taquipneico, afebril, estava com saturando 96 com 3 litros de O2, né? De suporte de oxigênio, estava normoglicêmico, o exame físico cardiovascular sem particularidades. Na ausculta respiratória tinha roncos, sibilos difusos, abdominal, tinha um abdômen distendido, porém tinha ruídos e tinha desconforto, a palpação mais no andar superior do abdômen, mas não tinha sinais de peritonismo, não tinha edema ou empastamento, mas um tempo de enchimento capilar em torno de 3 segundos. A conduta inicial lá no atendimento foi hidratação, foi
solicitado exame de imagem de tórax, abdômen, laboratorial, esculturado, iniciado terapia e otimizado analgesia. Bem, então, nos exames admissionais, o paciente tinha uma pancitopenia, hiperlactatemia, uma PCR elevado, a creatinina era de 13,39, com uma ureia de 131, uma hiponatremia, tinha as transaminases e provas cardiovasculares sem alterações, dedímeros estavam elevados. Alguém falou comigo? Enfim, na gasometria já se apresentava hipoxêmico. No exame de o sumário de urina, se tinha uma albumina em cruz, uma cruz e hematúria, né, e uma uro negativa. O slide da esquerda, ele é o da admissão, né? Então, um raio-x bastante infiltrado, né? E o da direita já 2 dias após a devolução. Ele foi feito uma tomografia que tinha extensa consolidação, principalmente no pulmão direito e também em menor grau no pulmão esquerdo, né? Sinais compatíveis de etiologia inflamatória ou até mesmo aspirativa. Então, o paciente, nesse mesmo dia, no dia 13, ele acabou tendo uma piora do padrão ventilatório, rebaixamento sensório, necessitou de intubação orotraqueal, e após toda a sedação, bloqueio, ele acabou tendo instabilidade hemodinâmica com necessidade de vasopressor. Os exames da parte, né, então ele foi sedado com midazolam e fentanil. A NOR, a dose inicial 0,13 micrograma quilo minuto, uma ventilação não estava tão pesada assim, e já estava oligoanúrico, ele é um paciente que tinha 130 quilos e tinha 1,80 m. E a gasometria já com uma acidose mista, né, em piora, né. No dia seguinte, o paciente ele começou a hemodinâmica com piora, a necessidade de aumento de vasopressor, a nora chegou a 0,24 micrograma quilo minuto, sem alteração na ventilação, né, nos parâmetros, já no úrico em 6 horas, com piora de função renal, com piora na gasometria, né, e foi solicitada uma avaliação da nefrologia, né, do nosso serviço. Então, a nossa avaliação inicial, a gente repetimos o exame de urina, solicitamos pesquisa de dismorfismo eritrocitário e eosinófilos e revisamos a imagem abdominal além do nível sérico de lítio, né? O dismorfismo não tinha, veio negativo, eosinófilos, né? Então, já o EQU, se tem o exame aqui para nós, EQU, também chamado de tipo 1, o sumário de urina, né? Tinha uma albumina, hematúria, não tinha muitos cilindros e tinha umas presenças de cristais de ácido úrico. O exame de abdômen, né, a tomografia, ele não tinha sinais de cronicidade ou sinais de obstrução, e o exame do nível sérico do lítio, ele veio 2,6 milimol por litro. Bem, então nós optamos por iniciar, né, terapia de suporte, né, optamos pela modalidade contínua, né, foi a hemodiafiltração veno-venosa contínua. Bem, acho que não tem mais, desse caso, se encerra aqui a apresentação do caso. Isso, a parte do caso começa, vai até aqui, eu não sei se a gente vai discutir um pouco antes da gente defender o lado da contínua. Tá. Pode passar. Tá, então,
A terapia de suporte renal de contínua, ela sabe que se tem melhor tolerância na hemodinâmica, melhor controle do balanço hídrico, do perfil metabólico, também da eficácia de remoção de líquidos, facilita a administração de NPT, uso de... Oi? De drogas endovenosas obrigatórias, como vasopressor. Aqui na nossa instituição, pode passar, Brenda, nós, as bolsas, os banhos, nós temos já customizadas, né? Nós temos Prisma e a Multifiltrate, então utilizamos 4 tipos de bolsas customizadas. Pode passar, Breno. Bem, só contextualizando do caso do paciente, né? Então, a pressão inicial da Multifiltrate foi configurada com fluxo de sangue por 120 ml por minuto, né? O dialisato de 1.800 ml hora com bolsa azul, a reposição pós-capilar de 1.000 ml por hora, com bolsa roxa, a reposição de cálcio 2,3 milimol por litro e citrato 4% de 13 milimol por litro. O paciente ele teve um desmame progressivo de nora, ele positivava muito o balanço, uma média diária de 1.800 a 2.500 por dia, e anúrico, né? Ele necessitou ser pronado no dia 3, 16, 17 e 18. A investigação da caso infeccioso, diagnósticos diferenciais bem negativo para hepatites, HIV, foi solicitado PCR para legionela bem negativo, painel viral, e de culturas saiu em 3 amostras um Staphyloepidermidis, né? Ele ficou com linezolida. Saiu no dia 27, 14 dias depois da contínua, foi traqueostomizado um dia após, já estava em suporte no dia 29. A última, a intermitente que ele realizou foi no dia 31, e os exames de hoje, ele ainda continua internado com uma creatinina de 1,8 e diurese de 2,600 ml em 24 horas. Bem, há vários estudos, né, que publicados já, né, nos últimos anos, né, comparando entre contínua e intermitente, né, qual seria, vamos dizer assim, a melhor. Todos esses estudos, eles realmente não tiveram diferença entre mortalidade e o prognóstico, né? Isso é um consenso entre eles. Mas, né, se em todos eles ou em alguns ou outros faltavam dados suficientes, né, a necessidade de amostra maior, uma duração era do estudo menor do que esperada, não tinha controle de tratamento, né, então a padronização de outros aspectos, né, também isso era um ponto negativo, né. Pode passar, Breno. Bem, aqui, né, eu trouxe esse slide, né, do estudo do Lancet, que realmente a população em geral não houve diferença em mortalidade comparando-se a contínua da intermitente. Porém, é droga vasoativa em dose baixa e também se tem dificuldade em estudos com pacientes mais instáveis, com 0,5, até mesmo 1 micrograma quilo minuto de noradrenalina, né? Teria que ser aprovado em comitê de ética, né? Então, teria um grande empecilho, né? Brenda, pode passar. Já nesse estudo, né, do JAMA, em pacientes que necessitaram de remoção rápida de líquido, então se constatou nesse slide aqui da esquerda, né, então que a cada 0,5 ml quilo hora na taxa de UF está associada à mortalidade. Já nesse gráfico da direita, comparando em 1 ml quilo hora em relação a 1,575, pacientes que tiveram uma remoção maior de 1,75 tiveram associados à taxa de maior mortalidade de UF. Então, se preconiza em média, em 1 ml quilo hora, né? Pode passar, Brenda. Já esse estudo, comparando a contínua, né, e intermitente, o que se
comprovou que a diálise contínua, a terapia contínua, alô, a terapia contínua, ela, a longo prazo, ela tem taxas maiores de remoção de solutos, né? Se formos ver nos gráficos aqui à direita, tá? A intermitente, ela é mais em casos em que precisa-se de remoção mais rápida, né, no caso. E a contínua, ela tem uma lenta e gradual, né, remoção de líquidos e soluto. Pode passar. Bem, então, nesse guideline, né, da Renal Association Clinical Practice, de 2019, ele foi ao encontro desses outros estudos que realmente não tem diferença em mortalidade ou em prognóstico, mas a modalidade ela tem que ser individualizada para cada paciente, da experiência do profissional, do colega médico, até mesmo da equipe, né, de enfermagem, né, para montar a terapia contínua, as máquinas, então tem que ter um certo treinamento, né? Pode passar. Para pacientes com instabilidade hemodinâmica, né, as terapias nesses estudos que eu acabei trazendo, né, as terapias contínuas, elas oferecem, a princípio, melhor estabilidade cardiovascular em relação à intermitente, né, devido a essa remoção lenta e gradual de água e ureia, né? A contínua, ela permite a remoção mais lenta, titulada de fluidos, solutos, o que pode ser benéfico para pacientes que não são capazes de tolerar essas mudanças mais rápidas, né, de fluidos e osmolares. E principalmente em pacientes que têm instabilidade hemodinâmica e hipertensão intracraniana. Bem, o próprio Cadigo, no de 2012, né, de injúria renal aguda, ele cita que a terapia contínua ela tem que ser ofertada principalmente como terapia de resgate, quando a intermitente ela não puder ser tolerada ou não consegue atingir as metas de solutos ou volumes, ou volume, uma vez que a intermitente ela pode ter essa dificuldade em dar hemodinâmica, manter a pressão arterial e, consequentemente, a perfusão tecidual, né? Especialmente em remoção, quando a remoção de fluidos é necessária, né? Bem, pode passar, Breno. Acho que no caso clínico, né, nosso, o paciente ele positivava muito balanço e precisava de grandes remoções. As taxas mesmo para multifiltrate, chegava a 200, a 300 ml, né, de UF, né? Então, nós julgamos que nesse nosso paciente, para esse caso, foi melhor a terapia contínua. Acho que Muito obrigada. Acho que vamos deixar então o pessoal da Federal de Goiás defender agora a diálise intermitente. Compartilhar aqui. Só um minutinho, estou tentando compartilhar aqui. Está aparecendo para vocês? Minha tela? Sim? Então, boa noite. Meu nome é Ana Paula, eu sou residente do primeiro ano de nefrologia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás. Primeiramente, queria agradecer o convite aos organizadores do evento, da SBN, a todos que estão assistindo, e as minhas orientadoras, né, a doutora Edna e a doutora Mariana. Nós ficamos responsáveis, então, por falar um pouco hoje sobre a hemodiálise prolongada. E, primeiro, será que ainda tem espaço para prolongada na terra de contínua?
especialmente naqueles lugares, né, que nós temos a contínua disponível, será que ainda tem espaço para prolongada? Vamos tentar discutir sobre isso aqui hoje. Primeiro, só eu queria falar um pouco sobre a nomenclatura, que tem um artigo da Sociedade Brasileira de Nefro, da SBN, que ele tenta padronizar a nomenclatura, né? Então, em relação à frequência, a contínua seria aquela superior a 24 horas, a intermitente menor do que 12 horas, e é subdividida em convencional e prolongada, que seria aí de 6 a 12 horas. Entretanto, quando a gente vai para os trabalhos, a gente acaba se deparando com outros termos também. Então, alguns lugares colocam intermitente até 4 horas, a contínua maior do que 24 horas, e os métodos híbridos, ou PIRT, né, que aí inclui a SLED como um subtipo, que seria aqueles mais do que 6 horas. E como bem o pessoal de Porto Alegre já falou, nós tivemos vários trabalhos ao longo dos últimos tempos tentando comparar os métodos, né, os métodos intermitentes com a contínua, e na grande maioria deles não houve diferença, né? Então eu trouxe aqui essa meta-análise, que foi uma meta-análise de ensaios clínicos randomizados e estudos de corte prospectivos, com 11 estudos, 1.100 pacientes, e que não demonstrou diferença em relação à mortalidade, mortalidade hospitalar e mortalidade na UTI. Desfechos secundários também em relação a tempo de permanência na UTI e taxa de remoção de fluidos, não foi demonstrado diferença no caso de pacientes instáveis. Essa aqui foi uma análise pós-hoc, uma análise secundária de dois trials, né, que é o AKIC e o IDEAL-ICU, que comparou a sobrevida em 60 dias e também não foi demonstrado diferença. Mas tem um dado interessante que em pacientes menos graves, aqui definido por um SOFA entre 3 e 10, nesses pacientes menos graves, a hemodiálise intermitente demonstrou uma melhora, uma diferença, né, na sobrevida em 60 dias. Muito provavelmente porque esses pacientes puderam ser mobilizados de forma mais precoce pela enfermagem, pela fisioterapia, puderam ser submetidos a procedimentos, exames, e nesses pacientes menos graves houve, sim, uma diferença de mortalidade. Aqui é sobre as intoxicações, que é uma situação em que a hemodiálise intermitente teria um maior benefício, né, que é onde nós queremos remover de uma forma mais rápida. Aqui foi um estudo observacional que demonstra que com fluxos mais altos a gente tem uma redução da meia-vida do metanol, por exemplo, né? Então, a hemodiálise intermitente, aqui ela foi mais eficaz em normalizar o pH de uma forma mais rápida comparado à contínua. Aqui da mesma forma, então, a hemodiálise contínua, ela demorou um tempo maior para alterar o bicarbonato, né, corrigir pH em comparação à hemodiálise intermitente. Apesar disso, nós tivemos esse estudo aqui que demonstrou que, em relação à mortalidade, em relação à sobrevida com sequelas neurológicas, não houve diferença, apesar dessa correção mais rápida da intoxicação. Aqui algumas substâncias que podem ser dialisáveis, então, metanol, isopropanol, etileno glicol, o lítio, salicilato, teofilina, ácido valproico e dabigatrana. Um destaque aqui para o lítio, que nós temos alguns trabalhos falando que a hemodiálise intermitente remove o lítio de uma forma mais rápida, né? Apesar do efeito rebote, que aí nesses casos a contínua estaria bem indicada. Então, na intoxicação por lítio, quando é recomendado a terapia renal substitutiva? Naqueles pacientes com função renal alterada e a dosagem de lítio maior do que 4, ou na presença de sintomas, né? Alteração do nível de consciência, convulsões, arritmia, independente da dosagem de lítio. E uma outra indicação com nível de evidência um pouco menor, quando a dosagem de lítio for maior do que 5, se tiver confusão mental, ou se o tempo esperado para reduzir a litemia for maior do que 36 horas.
Esse trabalho aqui, esse artigo da Sociedade Americana de Nefrologia trouxe um dado bem interessante. Ele fala que a melhor tolerância hemodinâmica atribuída à contínua em relação à hemodiálise intermitente é questionável na intoxicação por lítio, caso a remoção de fluidos não seja necessária, né? Então, aqui, apesar disso, a contínua também é um método eficaz, né, nos casos de intoxicação por lítio, e é uma alternativa aceitável, sem sombra de dúvidas. Uma outra indicação, outra situação em que a intermitente estaria bem indicada é nos casos de hipercalemia severa, em que você deseja uma depuração mais rápida, mais eficiente do soluto. E lembrando que a contínua também pode ser usada nesses casos. Além disso, a hemodiálise prolongada, ela também é utilizada como uma modalidade de transição naquele paciente que está na UTI em contínua e está tendo uma melhora na estabilidade hemodinâmica. Então, a gente pode usar como transição para a hemodiálise intermitente. Em relação à estabilidade hemodinâmica, aqui com certeza onde a contínua tem a sua maior força, né? Como o pessoal aí de Porto Alegre já falou muito bem. Aqui eu coloquei algumas estratégias que nós podemos utilizar na hemodiálise prolongada para tentar melhorar a estabilidade hemodinâmica. Então, preenchimento do circuito com salina, redução da temperatura, redução do fluxo, um aumento progressivo do sódio, preferir bicarbonato, acetato, em relação aos níveis de cálcio também, para preservar a contratividade miocárdica, e uma UF mais conservadora. Anticoagulação seria outro ponto também de discussão, em que na prolongada a gente tem uma menor necessidade de anticoagulação e consequentemente, menor risco de complicações associadas à anticoagulação, né? Menor risco de sangramento, complicações metabólicas, HIT. E em relação à recuperação renal, comparando as duas, eu coloquei aqui uma meta-análise de 2017 que não mostrou diferença também entre a contínua e os métodos intermitentes. Apesar disso, a gente tem também alguns trabalhos, alguns estudos observacionais que falam que pacientes em contínua tiveram uma chance um pouco maior de recuperação de função renal comparado aos métodos intermitentes. Importante destacar que eram estudos observacionais e que a maioria deles foram estudos patrocinados pela indústria farmacêutica, né, que seria aí um viés importante. Outro tópico muito importante em relação a custo, eu coloquei aqui uma perspectiva do sistema de saúde suplementar brasileiro, em que ele fala que o custo diário da contínua ele é maior em relação à intermitente, mas se a gente for comparar ao longo do tempo, né, e aqui ele coloca em 5 anos, acaba que a intermitente sai a um custo maior do que a contínua, provavelmente por conta desses trabalhos que falam em recuperação de função renal, né? Então acaba que a longo tempo a contínua fica um custo menor. Em relação aos recursos de saúde, nós temos que é um tópico importante também, porque aqui eu preciso de profissionais treinados, eu tenho um maior tempo, demanda um maior tempo da enfermagem, eu tenho que ter o equipamento, então isso aqui é sim uma barreira nos países em desenvolvimento. E de mensagens finais, como o colega falou muito bem também, nós temos que escolher o método baseado nas evidências, no que eu tenho disponível, no estado clínico do paciente, na experiência da equipe, no custo da terapia, e lembrar que a hemodiálise intermitente ela tem a sua importância, especialmente em casos de paciente hemodinamicamente estável, com hipercalemia grave, com acidose metabólica, nos casos das intoxicações, em que eu desejo uma remoção de soluto mais rápida, né? E também como modalidade de transição.
nesse caso clínico em que foi exposto, a gente tem aí um paciente em piora, né, da parte hemodinâmica, em que eu acredito que a hemodiálise contínua estaria melhor indicada para ele também. Ele estava com 0,2 de nora, né, e um paciente em piora, relação PF ruim. Eu acredito que naquele caso a hemodiálise contínua fosse a melhor opção, a não ser que fosse um local em que eu não tenho disponibilidade mesmo, em que aí a gente poderia ter a prolongada como uma alternativa. Muito obrigada, Ana. Foram apresentações realmente brilhantes. Eu acho que a gente podia discutir um pouquinho, né? Aproveitar a expertise, do pessoal, tanto de Porto Alegre quanto de Goiás, para a gente é, aproveitá-los um pouquinho mais. Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Deixa eu Oi, ver boa se tem uma. noite. Eu, Alana aqui. Na verdade, não é uma pergunta sobre o caso em si, eu queria perguntar como que é a realidade ali do Hospital de Clínicas de Goiás, como é que é a disponibilidade, vocês têm contínua, o que que vocês têm, como é que é a rotina de vocês? Bom, aqui no E Hospital das parabéns Clínicas pela UFG, apresentação. obrigada. Realmente nós não temos contínua disponível, então a estratégia que nós usamos para esses pacientes com maior instabilidade hemodinâmica é a prolongada, né? E nós fazemos aquelas medidas que eu expus aqui para vocês, tentar temperatura mais baixa, sódio, cálcio, é mais nesse sentido mesmo, e tentar estender mais a sessão. Aqui na Santa Casa, em outros lugares que eu conheço, eu falo que a Santa Casa é uma mãe aqui pra gente. Porque a gente tem tanto Prisma, tem tanto Multifiltrate e a gente idealiza convênio e SUS. Então a gente consegue oferecer a contínua para quem tem indicação, assim, né? Assim, igual no caso desse paciente, a gente consegue oferecer, não fica, será que dá para fazer? É convênio, não é? Ou não temos a tecnologia em si. Então a gente tem essa facilidade da organização aqui com a gente. É, eu acho que vocês realmente são um serviço assim, é, até um pouquinho fora da realidade do resto do país, né? Porque vocês têm um número de máquinas muito grande e acho que a ideia até de trazê-los foi legal nesse sentido, porque vocês têm uma experiência muito boa. Eu até queria fazer uma pergunta em relação às bolsas que vocês trouxeram, que são bolsas customizadas. Vocês fazem na própria farmácia local ou como é que é? Vem realmente já da indústria? A São gente bolsas. tem da Light, são prontas. Uhum. Até queria comentar que a gente teve esse caso, né, a Juliana, tá? Só que de Porto Alegre também da Santa Casa, colega da Alana, e a gente teve esse caso, acho bem interessante colocar, porque esse paciente teve um nível sérico de lítio um pouquinho acima do terapêutico, né, 2,6, não chegou a passar de 4 nem de 5, mas achei interessante também colocar isso. Mas o que pesou mais na indicação da contínua foi a pior hemodinâmica e o fato de ele fez uma síndrome respiratória grave, né? Ele fez uma, antigamente, SARA, né? Ele ficou pronado, enfim, alguns dias, a gente dependia, ele chegou realmente, quando chamaram, ele já estava hipervolêmico, assim, a gente já teve que logo, assim, 12 horas depois do início, já colocar uma taxa de UF, e ele melhorou muito com a UF, né? Então, isso também pesou muito na escolha. O lítio, a gente achou que qualquer uma das modalidades, acho que serviria, né? Pensando no rebote ali, a contínua, acho que a gente dosou depois o nível de lítio, acho que no dia seguinte já veio bem baixinho, sabe? Bem normal, tá? E realmente, ele não teve uma marcada, um choque tão importante, mas ele teve uma necessidade de ultrafiltração, assim, pela síndrome respiratória grave. E aí, Ana, essas bolsas são da Life, elas já vêm prontas para a instituição.
não sei quem conhece aqui, mas a Santa Casa não é um hospital, é o complexo hospitalar da Santa Casa. Então a gente tem, são 7 ou 8 hospitais, né, Ju? Agora eu nunca sei quantos. Agora já tem 9. 9, então. E cada hospital tem uma UTI, e cada UTI tem uma rotina. Então, quando eu comecei a residência aqui em 2019, já era esse protocolo de bolsas prontas, que daí é mais fácil de você padronizar, né, em todas as UTIs em si. Não, muito legal a experiência de vocês. Tem umas perguntas, até em relação até a professora Edna, e se vocês quiserem responder, como é que vocês acabam fazendo diálise prolongada e até intermitente em casos de disnatremias, que eu acho que é um grande desafio, não só hipernatremia, mas também os pacientes com hiponatremia, por exemplo. Qual a estratégia que vocês usam? Pode responder, Mariana? Ana, quer responder ou quer que eu responda? Oi, pode falar, doutora. Tá, em relação então a disnatremias, né? Infelizmente, como a gente não tem o método contínuo disponível, a gente coloca o menor sódio ou o maior sódio disponível na máquina e aí faz por volta de 2 horas, 2 horas e meia, tá? E aí depois repete o sódio em seguida. Acho que isso é realmente uma dificuldade que todo mundo apresenta, assim, na verdade, né? A maioria dos serviços não vão ter diálise contínua no SUS, e acho que isso é uma dificuldade que todo mundo acaba tendo mesmo. Deixa eu ver. Alguém mais tem alguma pergunta, pessoal? Deixa eu ver no chat. Surgiu mais uma aqui. Em relação ao pessoal, em relação à diálise contínua, qual a estratégia que vocês adotam para pacientes com hipofosfatemia? As bolsas todas, não todas, mas elas têm fosfato já no banho. Elas têm de 1,5 a 2 max já. E aí, quando faz alguma hiposfatemia grave, a gente faz um push por fora e aumenta o fosfato do banho. Então, a maioria a gente já utiliza banhos com fósforo. Aí, Tá realmente, né, os bom. pacientes que ficam muito tempo, os pacientes que ficam muito tempo em diálise, ficam 2, 3 ciclos, eles fazem mesmo hipofosfatemia. Mas aí, como a gente tem bolsas prontas, né, das quatro que a gente utiliza, 3 já tem fosfato, e aí, se precisar, a gente aumenta mais ainda o perfil. Muito bom, muito obrigada. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu acho que não. Enquanto Eu isso, tenho. Ana, É, só fazer um comentário, né, do ponto de vista Claro. de falar para vocês, parabenizar, né, esse tipo de sessão, ver um grupo de jovens, né, nefrologista com esse tipo, esse grau avançado, né, de apresentação clínica, e aí eu acho que mostrar essa questão mesmo da realidade, né, então, eu estou na supervisão da residência, né, já há bastante tempo, a gente tem ganhos ao longo do tempo, mas a gente ainda não tem no hospital universitário a diálise contínua, então, a Ana Paula, para ela poder ter experiência, ela faz estágio fora do serviço, e a Mariana, que já teve uma formação, né, da USP com contínua, ela leva os meninos também, às vezes, na medicina suplementar. Mas é uma, digamos, deficiência, né, digamos assim, do nosso programa de residência, mas que reflete a realidade do país. E o caso de vocês, eu achei muito bacana, de vocês mostrarem, digamos, a rapidez com que o paciente melhorou e já foi para o método intermitente. Então, o caso clínico ficou como sepse, a causa final?
O Rômulo vai falar, mas sim. Oi, sim, sim. A causa ficou um choque séptico de foco pulmonar, né? E, enfim, como foi falado, doutora Juliana, eu apresentei, mas foi pelo balanço positivo, vinha positivando muito anúrico e aí nós indicamos a terapia contínua diante desse caso. Alguém Ana, tem mais posso algum? comentar? Pode? Claro. Posso? Tá. Bom, pessoal, parabéns pelo caso. Achei assim extremamente interessante, uma discussão extremamente rica. E eu queria também compartilhar um pouco da minha experiência de quando eu terminei a residência no HC em São Paulo e retornei para Goiânia. Que assim, nós não tínhamos um serviço, nenhum convênio em que a diálise contínua era autorizada. Então, a gente só conseguia fazer isso de forma particular. Então, e aí, mais uma vez, quando a gente ia negociar com os convênios, eles pediam o quê? Revisão da Cochrane. Eles queriam algo assim, de um alto nível de evidência, que a gente tentava que, junto com a sociedade regional daqui, discutir com eles exatamente a dificuldade de evidência científica também na parte da nefro, né? Como definir a indicação de diálise, né? Definir a modalidade de terapia dialítica. Então, assim, com muita discussão, com um convênio daqui, a gente conseguiu elaborar um protocolo e a gente consegue realizar diálise contínua, tá? O que eu tenho aqui é a Prisma, eu tenho tanto a bolsa manipulada como a bolsa pronta, né? E eu acho que do ponto de vista suplementar, a gente consegue oferecer essa terapia. Quando a gente volta para a residência no HC aqui, realmente ainda está sendo um desafio, mas eu espero, junto com a Edna, que em breve a gente possa oferecer também é, diálise contínua aqui para os nossos residentes. E eu queria perguntar para vocês: vocês fazem plasmaférese com a Prisma? Vocês têm essa oportunidade? Não tem, às vezes, nenhum entrave com o serviço de hemato, que eu acho também que é uma área que, assim, para nós, nefros, para os nossos pacientes também, essa demanda está crescendo, né? Não, a gente não faz, é até interessante. Aqui a gente faz, a mata que faz com centrífuga no hospital todo, mas seria bem interessante. A gente já pensou em implementar esse tratamento assim da plasmaférese como na máquina de contínua, né? Mas aqui a gente não faz. Tá certo, obrigada. Muito obrigada pelos comentários, Mariana. Eu acho que isso realmente é muito importante ressaltar, porque essa é a realidade mesmo. E até queria, acho que não sei se a gente tem mais alguma pergunta, mas até perguntar para o pessoal de Porto Alegre como vocês conseguiram tantas máquinas e fazer para o SUS, assim, porque às vezes se a gente tiver alguma dica a mais, talvez a gente consiga lutar melhor, assim, por isso nos nossos serviços. Aí, Ju, Na você vai ter verdade, que responder, porque essa parte, quando eu cheguei, já era assim. na pandemia, né, a gente, todas as unidades, todas as UTIs viraram UTI Covid, todos os serviços de os pós-operatórios, né, salas de recuperação de cirúrgicas viraram UTI. Então, a gente precisou aumentar muito. A gente só fazia Prisma até antes da pandemia. Quando eu cheguei, era a DIAPAC, e aí isso foi aumentando muito com a pandemia e ficou, né? E acabaram que eles conseguiram negociar bastante com as empresas e conseguiram que as máquinas ficassem, né? Tem muita negociação com máquina também de diálise de crônica, fazem, como é que eu vou dizer, pacotes, e acabou que a Santa Casa conseguiu manter. Mas a Multifiltrate, por exemplo, a gente não tinha antes, a gente só tinha Prisma, e em 2010, quando eu entrei, para SUS só era da IAPAC, que a gente usava. Mas acabou ela conseguindo negociar, assim, manteve. Também é um serviço de SUS e convênio, né, que a gente tem aqui é misto, então o convênio também acaba conseguindo manter, né, muito para o SUS.
E tem a questão dos próprios convênios, que a gente não precisa esperar o convênio autorizar para iniciar. Então, o tempo de demora entre prescrição e o início da terapia é de montagem da máquina, não é de, não, a gente não tem que esperar o convênio autorizar em si. Já existe um pré-acordo, que daí eu não sei falar como que foi feito esse pré-acordo, mas que já prescreveu, já faz parte do pacote da internação. Isso aí, como foi feito, eu já não sei. Tá ótimo. O Rafael, ele quer perguntar, ele ergueu a mão. Fique à vontade. Posso falar? Acabei de perguntar. Estão me ouvindo? O ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, senadores como Renan Calheiros. Vocês estão me ouvindo? Oi, Rafa. Estamos. Desculpa, só te pergunto que estou voltando para casa, dei uma paradinha agora aqui no entrevista. Sabe quando eu sigo um depoimento, né, que elas não são concorrentes, né, a Prisma e a Contínua é intermitente, né? Só queria dar um exemplo da semana comigo, que aconteceu com um paciente, por exemplo, foi avaliar o paciente num domingo, com choque séptico urinário, e com 0,26 de nora, e tinha 6,6 de potássio. Então, isso me viabilizou que eu fizesse a contínua no domingo, né? Estão me ouvindo ou tá ruim o áudio? Tá ruim? Ouvindo, ouvindo. Estamos ouvindo. Tá. E aí, então, naquele momento, assim, ele teria a indicação de contínua porque estava instável hemodinamicamente, mas tinha um potássio de 6,6, que eu queria resolver logo, porque era numa UTI cardiológica e cardio não gosta de potássio alto, todo mundo sabe, né? E então, no domingo se fez a estendida com ele de 6 horas, e na segunda-feira, como era um choque séptico urinário, ele tinha positivado 24 litros no balanço hídrico. E isso a gente conseguiu zerar em 3 dias de prisma. Então, assim, eles não são métodos concorrentes, na realidade, né? Eles são complementares. O mesmo paciente pode usar os dois métodos na mesma internação, assim, né? Isso que eu gostaria de dizer, assim, que não são concorrentes, né? São amigos. E parabéns pela participação da Santa Casa, né? Depois do seu regresso e com orgulho, né? Saí de Porto Alegre em 2018 com 12 prismas e cheguei aqui com 0. E esse ano a gente começou a conseguir já a botar a prisma aqui, graças ao expertise que eu tive nessa casa com a Juliana. Beijo, Ju, boa noite. Beijo, Rafa. Muito obrigada pelo comentário, Rafael. Eu acho que é isso mesmo. Elas são terapias complementares, então, e a indicação é sempre individualizada, na verdade. E o mesmo paciente pode ter momentos em que ele realmente precisa de diálise contínua e momentos em que a ideia seria até uma diálise intermitente. Eu acho que é bem por aí mesmo. Mais alguma pergunta? Mais alguma? Acho que não. Então, eu só vou dar alguns recados, tá, pessoal, da SBN, em relação, assim, aos residentes que queiram ser sócios da SBN. Lembrem que a gente tem, a SBN oferece um desconto, tá, para vocês serem associados, e isso gera um valor diferenciado para o Congresso Brasileiro de Nefrologia, que vai ser em Salvador, né, Gabi? Além disso, vocês têm acesso ao curso de atualização da SBN pela Manoli e também há cursos como o POCUS, por exemplo, que são itinerantes, mas com um valor diferenciado. E acho que podemos revelar o sorteado. Gabi, você quer falar quem foi? Eu vou falar aqui então. O sorteado que ganhou o livro de distúrbios hidroeletrolíticos foi Gabriela Maria da Costa Ferreira, do Hospital de Base. Sem ela estar presente? Se manifesta aí. É marmelada isso daí, Ana.
Por isso que eu não queria falar. Eu falar que eu puxei sardinha, mas não foi, nem fui eu que fiz o sorteio. Ela tá ali, sim. Uhum. Perfeito. Depois a gente entra em contato com você, Gabriela, para a gente enviar o livro para você. Acho que é isso, pessoal. Muito obrigada pelos dois serviços. Foi, acho que, uma discussão muito enriquecedora. Foi muito legal e muito bacana a gente ver residentes, não só residentes, mas os nefrologistas do país todo é, se unindo, né? Uma hora dessa para a gente discutir um pouquinho mais. E acho que eu só tenho a agradecer a todos vocês, em nome do Comitê de Jovens Nefrologistas. Participem, a gente vai ter essas reuniões a cada 2 meses. Os interessados, os serviços interessados em participar, mandem aí. A gente está deixando um questionário de avaliação próprio para a gente avaliar o que a gente pode melhorar e as modificações que a gente possa ter. E também se inscrevam ali pelo questionário. Quem quiser participar, a gente está aberto. Muito obrigada, pessoal. Acho que é isso. Parabéns, pessoal. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite, parabéns.